Você que está me assistindo agora, precisa parar tudo o que está fazendo e prestar atenção. Porque o que eu vou revelar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o Flamengo nesta temporada. É algo tão bombástico, tão fora do comum, que se eu não tivesse apurado cada detalhe, talvez eu mesmo não acreditasse. Então já digo logo no início, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe a sua opinião nos comentários, porque hoje você vai entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do Mengão. E acredite, ninguém está preparado para o que vem aí. Tudo parecia dentro do normal. O Flamengo venceu no Rio por 2-1, tem a vantagem do empate contra o Estudiantes, e todos achavam que a grande preocupação era apenas a logística da viagem à Argentina. Mas o que parecia rotina transformou-se em uma operação quase secreta, cercada de mistério, tensão e até mesmo de decisões internas que dividem diretoria, comissão técnica e jogadores. O que está por trás dessa logística especial? Por que o clube resolveu blindar ao máximo os detalhes da viagem? E, principalmente, qual a relação disso com a surpreendente rescisão do jovem atacante Felipe Teresa, ídolo da base que simplesmente foi descartado de forma fria e silenciosa? Vamos começar pela viagem. Oficialmente, o Flamengo embarcou nesta terça-feira rumo à Argentina para enfrentar o Estudiantes em La Plata. Mas fontes próximas ao departamento de futebol revelaram que o trajeto e até mesmo o horário do voo foram alterados mais de uma vez, sem que a imprensa fosse avisada. A justificativa oficial fala em estratégia de recuperação física e foco total. Mas os bastidores contam outra história. A diretoria estaria tentando evitar contatos indesejados com torcedores organizados, tanto no Brasil quanto na Argentina, que estariam preparando protestos contra a comissão técnica de Felipe Luiz e, acredite, contra decisões polêmicas tomadas nos últimos dias dentro do Ninho do Urubu. E é aí que entra a bomba. O desligamento de Felipe Teresa, o jovem atacante que deu ao Flamengo o título mundial sub-20 em cima do Olympiacos, não foi apenas por indisciplina, como foi divulgado. Essa é a versão oficial, a versão pasteurizada. A verdade é que a situação do garoto escancarou rachaduras internas que o Flamengo vinha tentando esconder a todo custo. Teresa, que vinha sendo afastado dos profissionais, teria se desentendido com integrantes da comissão técnica, questionando abertamente escolhas táticas e até mesmo a maneira como os jovens da base estavam sendo tratados. O episódio teria ocorrido justamente após o empate contra o Vasco, em um treino fechado na Gávea, e a partir dali a convivência ficou insustentável. Mas por que a pressa em rescindir? Por que não emprestar, segurar até o fim do contrato ou ao menos preservar a imagem do atleta? A resposta é ainda mais inquietante. Havia o temor de que Teresa, insatisfeito, levasse para fora do clube detalhes do ambiente interno, inclusive críticas pesadas a jogadores medalhões e à própria direção. Estamos falando de um garoto que conviveu lado a lado com nomes do elenco principal, que tinha trânsito dentro do vestiário e que sabia de histórias que nunca chegaram ao público. E o Flamengo, preocupado com um vazamento às vésperas de uma decisão continental, preferiu cortar o mal pela raiz. Agora pare e pense. Não é coincidência que a notícia da rescisão tenha vindo exatamente na semana mais decisiva da temporada. O time vai à Argentina com a vantagem no placar, mas a pressão psicológica aumentou. Alguns jogadores estariam revoltados com a maneira como o caso foi conduzido, enquanto outros teriam apoiado a decisão da diretoria, acusando o garoto de falta de profissionalismo. O ambiente, que já era tenso, ficou ainda mais dividido. E é justamente por isso que o Flamengo adotou uma logística quase militar para chegar a La Plata. Não é apenas sobre descanso físico, mas sim sobre controle total da narrativa, afastando jornalistas, torcedores e até curiosos que poderiam colocar mais lenha nessa fogueira. E a fogueira é grande. Felipe Luiz, que ainda tenta consolidar sua autoridade como treinador, vê no confronto contra o Estudiantes um divisor de águas. A classificação pode transformá-lo em herói e dar moral para segurar o elenco, mas uma eliminação em La Plata pode ser o estopim para uma crise sem precedentes. Basta lembrar, em menos de um ano, o Flamengo já enfrentou turbulências com expulsões polêmicas, punições da Conmebol,
derrotas inesperadas e agora a saída de um garoto que era tratado como joia. Outro detalhe que pouca gente percebeu. O treino marcado para a quarta-feira em Buenos Aires será em um centro de treinamento do Defensa e Justiça, e não no estádio do Estudiantes. Oficialmente é por questões de logística. Extraoficialmente, a ideia é afastar o elenco de um ambiente hostil, já que torcedores locais prometem recepção explosiva. A diretoria teme que qualquer provocação ou tumulto no treino possa gerar desgaste emocional nos jogadores, que já chegam carregando uma enorme responsabilidade. Afinal, é Libertadores, e o peso da camisa rubro-negra é maior que qualquer desculpa. Mas não é só isso. Nos corredores do Ninho, fala-se que a diretoria estuda medidas ainda mais drásticas caso o resultado não venha. A queda precoce na Libertadores pode abrir espaço para mudanças na comissão técnica, para afastamentos no elenco e até para decisões impopulares sobre jogadores renomados. Ninguém está seguro, o ambiente é de tensão máxima, e cada passo do time em território argentino está sendo calculado como se fosse uma missão de guerra. E voltando ao caso de Felipe Teresa, o que mais chama a atenção é a falta de transparência. Um garoto que fez história no Mundial Sub-20, que tinha contrato até 2026, foi descartado como se fosse um estorvo. Torcedores que acompanharam sua trajetória estão em choque, tentando entender o real motivo. E muitos se perguntam: será que Teresa virou apenas o bode expiatório de uma crise maior, usada para desviar o foco de problemas muito mais graves dentro do Flamengo? Essa é a pergunta que fica no ar e que ninguém dentro do Flamengo parece disposto a responder abertamente. O que está em jogo não é apenas uma vaga na semifinal da Libertadores, mas sim a credibilidade de todo um trabalho que começou a ser questionado. Quando um clube do tamanho do Mengão monta uma logística cercada de tanto mistério, evitando qualquer contato externo e restringindo ao máximo a informação, é sinal de que existe muito mais coisa acontecendo do que simples planejamento esportivo. É como se houvesse uma cortina de fumaça sendo usada para encobrir um incêndio prestes a se alastrar. Enquanto isso, o elenco já está em Buenos Aires, mas não vive o clima normal de concentração. Fontes ligadas à diretoria afirmam que a palavra de ordem é silêncio absoluto, que jogadores foram orientados a não dar declarações fora do padrão e que qualquer deslize pode se transformar em munição contra o próprio clube. Essa blindagem extrema mostra que o Flamengo entra em campo contra o Estudiantes não apenas para defender um placar favorável, mas para provar a si mesmo, à torcida e até aos críticos internos que ainda têm o controle sobre o próprio destino. Se avançar de fase, o discurso oficial será imediato: superação, união, foco no objetivo maior. O clube vai vender a imagem de que a turbulência serviu apenas para fortalecer o grupo e que cada problema ficou para trás. Mas se o Flamengo cair em La Plata, o impacto será devastador. A pressão da torcida vai explodir. Os bastidores que hoje estão sendo abafados vão vir à tona com força, e a diretoria será obrigada a tomar decisões duras, que podem mudar radicalmente a rota da temporada. Não há meio termo. Ou o Mengão sai maior dessa crise, ou será engolido por ela. E é aqui que eu deixo a reflexão final para você, torcedor rubro-negro que chegou até este momento. Você acredita mesmo na versão oficial que estão tentando empurrar? Ou sente, assim como eu, que tem algo muito maior sendo escondido? Deixe a sua opinião nos comentários, porque quero ouvir cada detalhe do que você pensa. Mas antes, inscreva-se no canal, ative as notificações e fique atento, porque o que revelamos hoje é só a ponta do iceberg. O que está prestes a explodir nos bastidores do Flamengo vai ser mostrado aqui, no único lugar que revela sem medo os verdadeiros bastidores do Mengão.